Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, neste culto de louvor a Deus, neste culto de agradecimento a Deus. Nós vamos estar comemorando, 117 anos da nossa IPIB, que nós possamos estar orando e agradecendo a Deus pelo que Ele tem sustentado até aqui. Neste momento de culto, nós vamos estar fazendo uma oração de adoração a Deus. Pai amado, ó Pai querido, é no nome de Jesus que nós nos encontramos, ó Pai, aqui unidos, mesmo online, ó Pai, mas o Senhor é o Deus conosco. O Senhor é o Deus presente, onipotente, ó Pai. Por isso, ó Pai, que nós estamos aqui, em espírito e em verdade. E que o Senhor continue nos sustentando, nos capacitando cada dia mais, ó Pai, através do Teu Espírito Santo. Ó Deus, nós clamamos o Teu nome nesta noite, porque o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor é o Deus do impossível. Ó Pai, neste momento, nós estamos aqui, ó Pai, para estar também, ó Pai, participando da ceia do Senhor, ó Pai. Nós somos gratos a Ti, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade, ó Pai, de estar ceando junto com os irmãos, mesmo online, ó Pai. O Senhor está presente no meio de nós. É por isso que nós Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos estar fazendo a leitura no livro de Salmos, 145, do versículo 13 ao 21. A palavra de Deus diz assim: O Teu reino é o de todos os séculos, e o Teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam, e apruma todos os prostrados. Em Ti esperam os olhos de todos, e Tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Amém? Agora vou estar convidando a nossa equipe de louvor a estar entoando louvores a Deus. Amém? Aqui chegando, Senhor, que poderemos Te dar. Aqui chegando, Senhor, que poderemos Te dar. Um simples coração e uma vontade de cantar. Louvor e Tua paz vem nos dar. Recebe o nosso louvor e Tua paz vem nos dar. A Tua graça, Senhor, melhor que a vida será. A Tua graça, Senhor, melhor que
de água boa jorrar, pra nossa sede estancar. De água boa jorrar, pra nossa sede estancar. E ao sairmos daqui, que poderemos fazer? E ao sairmos daqui, que poderemos fazer? Deixar que o mundo veja em nós a Cristo e o seu poder. Deixar que o mundo veja em nós a Cristo e o seu poder. Não temeremos o mal, nenhum poder real. Não temeremos o mal, nenhum poder real. A tua graça, Senhor, a vida será. Na tua graça, Senhor, melhor que a vida será. Teu amor será em nós manancial E o teu amor em nós será manancial. de água boa jorrar, pra nossa sede estancar. De água boa jorrar, pra nossa sede estancar. De água boa jorrar, pra nossa sede estancar. De água boa jorrar, pra nossa sede Este é o momento de confissão de pecados. E nós vamos nos inspirar para este momento, baseados num texto bíblico muito conhecido, na verdade, uma parábola de Jesus, que fala de 2 filhos. Um deles saiu por vontade própria, arrependeu-se e voltou. E quando ele decidiu voltar, ele pensou o seguinte: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Isso está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Eu li o versículo 18. Vejam que o filho volta para a casa do pai e reconhece que pecou. Ele diz mais, versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Isso foi a sua decisão. O reconhecimento dos nossos pecados deve ser também para nós uma decisão. E ele transformou isso em ação. Ele se levantou e foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, como lemos no versículo 18, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Nenhum de nós é digno de ser chamado filho de Deus. Nós somos filhos de Deus
por causa do sacrifício de Cristo por nós. E é por causa disso que os nossos pecados são perdoados, e nós vamos ter agora a grande oportunidade de nos colocarmos diante de Deus arrependidos, pedindo o seu perdão. Que o texto da parábola nos inspire neste momento. Vamos orar em silêncio. Você pode pausar o vídeo e dispor do tempo que for necessário para que você faça a sua oração de confissão diante de Deus. Vamos orar. Senhor Deus nosso Pai, nós agradecemos porque quando nos colocamos diante do Senhor em arrependimento, vale aquilo que encontramos na Tua Palavra quando ela diz que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Que a nossa atitude seja sempre essa de voltar para a Tua casa, para a casa do nosso Pai de amor. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. E agora nós vamos ler a reação do pai quando recebeu o seu filho arrependido. Versículo 22 do capítulo 15 de Lucas. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. E é isso que nós vamos fazer agora também. Vamos nos alegrar na presença do Senhor com cânticos de louvor. Aleluia. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso
pelo vermelho de sua túnica. A cada prego, a cada martelar, pelas feridas que afligiram o Senhor, eu posso ouvir o seu clamor. Pai, eu desejo que eles sejam em mim, para que vejam tua glória. Minha vergonha não se encontra mais em mim. Para a liberdade me libertou. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Pelo vermelho de sua túnica, a cada prego, a cada martelar, pelas feridas que afligiram
liturgia da palavra e nós vamos refletir sobre o texto que está no Evangelho segundo João, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 30 ao 36. Evangelho segundo João, capítulo 8, de 30 a 36. Antes, oremos ao Senhor. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e libertador meu. Amém. João capítulo 8, de 30 a 36, onde nós lemos o seguinte: Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Palavra do Senhor. Nós sabemos que o Evangelho de João, quando a gente leva em conta os 4 evangelhos, ele é aquele diferente, ou bem diferente dos outros. E uma das coisas diferentes que nós encontramos no Evangelho de João é que o Evangelho de João intercala sinais feitos pelo Senhor com grandes discursos. Na verdade, às vezes, esses discursos são, na verdade, discussões de Jesus com os judeus. Como nós encontramos aqui no capítulo 8, sobretudo a partir do versículo 12. É muito característico também do Evangelho de João as diversas vezes que Jesus fala, eu sou. E em várias oportunidades o eu sou vem acompanhado de uma figura. Por exemplo, eu sou o pão da vida. Aqui no versículo 12, eu sou a luz do mundo. E simplesmente o eu sou. Por exemplo, no versículo 24, o eu sou na minha Bíblia, inclusive, está em letra maiúscula. O versículo 28 também. E finalmente no versículo 58, quando ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Nesse trecho ele diz, eu sou a luz do mundo. Na quarta-feira, quem acompanhou o estudo bíblico viu que nós, estudando um trecho do capítulo 6 de João, vimos que ali Jesus diz que ele é o pão da vida. E a gente pode dizer que em todos esses trechos de controvérsia com os judeus, fica uma questão.
Quem é Jesus? Quem é Jesus? Então, nesse domingo que nós celebramos o aniversário da nossa denominação, eu posso dizer que eu quero que a minha igreja, quero que a minha denominação saiba quem é Jesus e o conheça. Central para nós aqui é esse versículo 32, que, de repente, quase todos nós sabemos de cor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Normalmente, quando se fala desse versículo, a ênfase recai sobre ou a verdade ou sobre a liberdade. E eu quero destacar o outro elemento dessa frase, que é o conhecer. A verdade aqui é o próprio Evangelho, é o próprio Cristo. Qual é a verdade que liberta? É Cristo. Em relação à liberdade, a gente percebe pela sequência na leitura que os judeus não gostaram nada desse negócio de conhecer a verdade e a verdade libertar. Eles reclamaram e disseram: nós somos da descendência de Abraão. Nós nunca fomos escravos, mas também nunca foram totalmente livres. A gente pode dizer que o povo de Israel, pelo menos no período bíblico, foi sempre um povo à mercê de potências estrangeiras. A Assíria, a Babilônia, a Pérsia, a dominação helenística, depois a dominação romana. Jesus estava falando de outra liberdade. Eles não entenderam. Mas afinal, o que é conhecer? Antes de tudo, a gente deve esquecer o sentido raso da palavra conhecer, como às vezes nós usamos. Conhecer no sentido bíblico não é a mesma coisa que tomar conhecimento. Quando eu digo alguma coisa, por mais insignificante que seja para outra pessoa, ela toma conhecimento daquilo, ela passa a conhecer o que eu disse. Não é nesse sentido. Não é algo meramente intelectual. Não é algo que a gente guarda na mente e às vezes ouve tanto que a gente acaba sabendo de cor. Mas está só na nossa mente. O Novo Testamento, em muitos casos, traz a noção de conhecer que vem lá do Antigo Testamento e que é diferente. Para ajudar na compreensão do nosso texto, a gente pode dizer algumas coisas. Primeira, conhecer é pessoal. Ninguém pode conhecer por mim, pelo menos não no sentido bíblico. Outros podem testemunhar o seu conhecimento, mas cada um conhece por si. Então, quando Jesus disse que conhecendo a verdade nós seríamos livres, é o conhecimento de cada um. É a relação de cada um com Deus, é a relação de cada um com Jesus. Eu não posso conhecer pelo meu filho, não posso conhecer pelo meu amigo. É algo existencial, é algo de cada pessoa, de cada existência. Outra coisa importante é que o conhecimento é algo que se experimenta. Por isso, não pode ser meramente intelectual. Eu posso aprender que determinada fruta
é muito saborosa. E alguém pode escrever, inclusive, algumas páginas descrevendo como determinada fruta é nutritiva e saborosa. Mas do ponto de vista bíblico, eu vou conhecê-la quando eu provar. E quando eu provar, talvez eu nem consiga escrever tanto sobre ela, mas eu vou conhecer aí verdadeiramente. Então, quando Jesus propõe que o conhecimento da verdade liberta, é algo que eu preciso experimentar. Precisa ser a minha experiência. Eu lembro que eu já preguei aqui na igreja de um texto que também está no Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus conversa com a mulher samaritana e ela reconhece ser Jesus o Messias e ela vai falar lá para a sua gente, para a sua cidade. E tem uma hora que as pessoas daquela cidade dizem assim: olha, mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, mas nós mesmos verificamos, experimentamos que esse Jesus é o Filho de Deus. Se a verdade não for verdade e não for sentida e vivida por nós, ela fica apenas na nossa mente. As pessoas podem, muitas vezes, acumular muita informação sobre Jesus. Isso é uma coisa. Mas conhecer o Mestre é outra coisa. Não que ter informações sobre o Evangelho não seja bom, mas é diferente. Conhecer é diferente de ter opinião sobre alguma coisa, em função de informações que a gente pesquisa ou que alguém traz para a gente. As pessoas no tempo de Jesus tinham opiniões sobre ele. Algumas pessoas, de repente, eram muito simpáticas em relação a Jesus. Mas isso ainda não era conhecer. Nos nossos dias também, eu já falei aqui em outras pregações, Jesus é uma figura simpática. A gente não encontra quem fale mal de Jesus. Foi alguém que andou fazendo o bem. Só que o importante é conhecê-lo. Conhecê-lo no sentido bíblico. E nesse aspecto do conhecimento, tem uma coisa maravilhosa. Deus se dá a conhecer. Deus quer que nós o conheçamos. Sabe por que a gente pode dizer isso? Porque ele se revela. Então, quando a gente está conversando com alguém, né? E a conversa vai ficando assim um pouco mais íntima, se a gente não quer entrar em detalhes sobre a nossa vida, a gente muda de assunto, a gente desconversa. Ou a gente se abre, a gente se revela. Deus quer ser conhecido. E ele se revela. Nós temos a revelação. Obviamente que nós temos a revelação a partir daquilo que ele quis revelar. Ele se revelou e ainda se revela, por atos e por testemunhos.
E o que Jesus estava tentando dizer para aqueles homens, não só no capítulo 8 de João, em todo o seu ministério, o que ele estava tentando dizer é que o melhor jeito de conhecer a Deus é pelo Filho Jesus. Ele é a suprema verdade. E porque conhecimento é experiência, o melhor jeito de obedecer a Deus é seguir a Cristo. Segui-lo na prática, verificando na vida que os seus ensinamentos são importantes. É algo próximo, é estar próximo de Jesus. Por isso que uma das formas de Jesus dizer que Ele nos quer, nós, igreja, que Ele nos quer próximos, é quando Ele nos convida para a sua mesa. Porque naquela cultura, comer junto era sinal de íntima comunhão. Jesus quer que nós o conheçamos para que a gente conheça o Pai, na inspiração do Espírito Santo. Comer com Ele, comer o mesmo pão, beber o mesmo cálice. Por isso o texto insiste em dizer que Ele partiu o pão e aquele pão partido Ele distribuiu. Isso é simbólico de experiência profunda de conhecimento, comer o mesmo pão, viver a mesma coisa, ter a mesma experiência. Porque para um profundo conhecimento, um se dá ao outro. E Jesus queria tanto ser conhecido, que Ele se deu totalmente. Entregou a sua carne e o seu sangue. Os judeus não entenderam bem isso. E lá no capítulo 6 de João, texto que a gente estudou na quarta-feira, ali o texto é radical, porque Jesus diz: a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. É um conhecimento tão profundo que é como estar em mim. Os judeus não entenderam esse simbolismo, porque aquilo que eu como passa a fazer parte de mim. Vai integrar as minhas células, vai determinar o que eu sou. Como alimento passa a fazer parte do meu corpo. Isso é conhecer. Não é apenas uma ideia que pode ser esquecida com facilidade. É conhecimento total. Por isso que o Antigo Testamento usa a palavra conhecer, inclusive para a relação íntima entre marido e mulher. Conhecimento total. E quando há conhecimento, há resultado. Quem conhece Deus, ama. Ama a Deus e o próximo. Porque é impossível ter Jesus Cristo nas minhas entranhas e não defender os mesmos valores, e não amar como Ele amou, e não perdoar como Ele perdoou. Por isso que o conhecimento da verdade que é Cristo liberta. Liberta de mim mesmo. Liberta dos meus preconceitos, liberta das minhas manias. Liberta do pecado.
Lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 22, versículos 15 e 16, o profeta fala duramente ao rei Jeoaquim, porque ele estava esbanjando dinheiro dos impostos, numa época muito difícil. E o profeta faz uma comparação entre ele e o pai dele, o rei Josias. E o texto diz assim: o seu pai, o Josias, ele praticou a justiça e o direito. E diz o texto: não é isso conhecer-me? Ah, tanta gente conhece Deus por ouvir falar. Tanta gente conhece Jesus só por ouvir falar. Deus quer que nós tenhamos um outro conhecimento dele e de Jesus. E vejam que no versículo 31, nesse mesmo capítulo 8, Jesus diz àqueles judeus que haviam crido nele, para que eles permanecessem na palavra. O conhecimento verdadeiro permanece. Ele é perseverante. E já disse alguém que a perseverança é a marca da verdadeira fé. Quando a minha fé é verdadeira, eu permaneço nela porque ela me dá o conhecimento de Jesus. Creio que essa reflexão vem bem a calhar numa noite em que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E que o símbolo do pão que é corpo e do vinho que é sangue, que esse símbolo nos leve a conhecer Jesus em profundidade. É Ele que abre as portas para contemplarmos o Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém. Sim, é a promessa de Deus.
Boa noite, irmãos e irmãs. Nesse instante passaremos para o momento de intercessão. Lembrando que neste domingo nós temos um motivo muito especial de oração, que foi comemorado aí já no dia 31 de julho, né, nessa sexta-feira, que é o aniversário da nossa denominação, 117 anos. Que a gente possa lembrar da nossa igreja ao redor do Brasil, no nosso bairro também, ao redor do país e em todo o mundo, para que ela continue sempre firme, viva e atuante, né? E que possamos agradecer a Deus pela nossa denominação, pela nossa igreja. Lembrando também de orar pelos pedidos colocados lá no WhatsApp da igreja, que essa semana também já tivemos um testemunho lá do nosso irmão Edjaí, né? E continuem colocando pedidos, agradecimentos, testemunhos, e isso tem alimentado também a fé dos nossos irmãos. Então nós faremos essa oração de intercessão. Você pode pausar o seu vídeo agora e fazer a sua oração com a sua família. Tome o tempo que for necessário. Em seguida, o nosso irmão diácono Tiago fará uma oração de intercessão. Oremos. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar, Pai, nossas vidas diante do Teu altar e queremos, Pai, pedir a Tua proteção, Pai. Que o Senhor venha, Pai, proteger toda a Tua igreja, proteger, Pai, a vida de todos aqueles, Pai, que estão nos assistindo agora. Senhor meu Deus, que o Senhor venha, Pai, trazer saúde, Pai, libertação para o Teu povo. Que o Senhor venha, Pai, abrir portas de emprego, Pai, para aqueles que estão precisando, Pai, neste momento tão delicado. Pai querido, nós oramos também, Pai, em favor dos profissionais da saúde e da segurança pública que estão, Pai, na linha de frente. Pedimos, Pai, que o Senhor venha, Pai, com a Tua mão poderosa, proteger e guardar a vida de cada um destes, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem nos feito, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Em nome de Jesus Cristo, Pai, também pedimos a Tua proteção, Pai, para todo o Brasil, Pai. Que a Tua graça também venha se estender sobre a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Dando sequência ao culto, nesse instante teremos um momento de ofertório, lembrando da contribuição financeira, que é muito importante para o avanço e a continuidade da obra da nossa denominação, não só aqui no nosso bairro, mas ao redor do país. Né? Temos trabalhos de missões espalhados pelo Brasil, então é importante que você contribua, né? Não só com a igreja local, mas se você tiver condições de contribuir também com um projeto missionário da nossa igreja. Lembrando que o número da conta da igreja estará na descrição do vídeo e provavelmente aparecerá aqui na tela, em algum lugar aqui, né? Então não deixe de fazer essa contribuição que é muito importante. Que possamos fazer isso com alegria, com a mesma alegria que nós louvamos, possamos louvar a Deus também com as nossas primícias, né? Aquilo que temos separado para o Senhor. A seguir nós teremos um cântico para esse momento de ofertório. Oferte a Deus e cante a Deus com alegria. Cantemos.
Nós agradecemos a Deus pela oportunidade que nós temos de ofertar. E nós vamos agradecer agora por todos aqueles que ofertaram e têm ofertado, e a nossa oração de gratidão também pela nossa igreja. Nós intercedemos por ela e agradecemos a Deus pelo seu ministério, por todos os seus departamentos, pelos missionários, professores, nas escolas dominicais, na faculdade, enfim, todas as igrejas locais, conselhos, que Deus abençoe a nossa igreja. E depois desta oração, nós vamos orar todos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Senhor Deus nosso Pai, nós agradecemos pelas ofertas que chegaram à tua casa. Que, ó Deus, haja sabedoria para a aplicação desses recursos, que eles se transformem em bênçãos, no sentido da pregação do teu evangelho, no sentido do apoio aos necessitados. Nós agradecemos, Senhor, pela nossa igreja, por essa caminhada de 117 anos, e que ela, ó Deus, continue firme nos teus santos caminhos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Ele que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos deve. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mais uma vez nós estamos diante da mesa do Senhor para a celebração da Santa Ceia. E é um momento de alegria, de comunhão, momento de nos aproximarmos, ainda que não de maneira física, ainda nos aproximarmos do Senhor e também dos nossos irmãos, porque vamos estar em comunhão ao mesmo tempo, todos num mesmo espírito e numa só fé. Nós lembramos as palavras do apóstolo Paulo, quando ele, dando orientação para a ceia do Senhor, ele disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, havendo dado graças, ele o partiu, como faço neste momento, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois de haver ceado, ele também tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, pois todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Cada um aí em sua casa, né? Está diante dos elementos, e agora é o momento de rendermos graças a Deus. Pai, obrigado por este momento, obrigado pelo privilégio de estar
em torno da mesa do Senhor Jesus. Que esse alimento produza em nós o verdadeiro conhecimento do Senhor Jesus, a ponto de as nossas atitudes serem totalmente inspiradas pelos valores que o teu Filho nos deixou. Nós realizamos este ato em nome dele, em nome de Jesus. Amém. Então, isto é o meu corpo, disse Jesus, que é dado por vós, comei dele todos. Disse o Senhor Jesus, este cálice é a nova aliança. Em meu sangue, bebei dele todos. Deus chama a gente pra um momento novo de caminhar junto com seu corpo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Não é possível crer que tudo é fácil. Há muita força que produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o cordão. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Força de paz brotar a vida, atua em nós pela sua graça. É Deus que nos convida pra trabalhar, o amor repartir, as forças juntar. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito Irmãos e irmãs, nós que participamos da Sagrada Comunhão, que a nossa vida seja repleta dos frutos preciosos desta hora, que nós levemos a bênção do alimento espiritual e busquemos viver em paz e em comunhão uns com os outros. Nós teremos ainda mais uma canção, o hino oficial da nossa igreja, um pendão real. Esse
esse hino, tornou-se o hino oficial da nossa igreja, porque aqueles irmãos que se dirigiram para aquela que hoje é a nossa primeira IPI de São Paulo, naquela madrugada já, entre o dia 31 de julho e 1º de agosto de 1903, ali reunidos eles cantaram esse hino. E tornou-se histórico e simbólico para a nossa igreja. Então, que tenhamos uma semana de paz. Só lembrando, creio que todos já sabem, nós temos gravado pequenas mensagens diárias que a gente deu o nome de Dia a Dia com a Palavra. É algo muito breve, 3 a 4 minutos, colocando em evidência um trechinho da Palavra de Deus para o nosso dia a dia, nesses momentos ainda nos quais a gente não pode se reunir assim aqui no templo, né? Todos juntos como fazíamos. E se você achar interessante, você pode partilhar também. O importante é que isso ajude na nossa comunhão diária com o Senhor. Vamos então entoar o hino oficial da nossa igreja. Sofrer, leal, perder,
Recebamos a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, as consolações, o ensino e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre nós, sobre todo o povo de Deus, de maneira especial sobre a IPI do Brasil, hoje e sempre. Amém.